Glória a Deus. Mateus capítulo de número 7. 7, versículos do 24 ao 29. Mateus 7, 24 ao 29. A versão que eu estou usando é Almeida Revista e Corrigida, pode ser diferente da sua. Portanto, acompanhe a leitura abrindo a sua Bíblia, o seu aplicativo, ou até mesmo fazendo a leitura na projeção que aqui está acima. Lemos assim a santa palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como autoridade e não como os escribas. Amém? Glória a Deus. Queridos, temos falado aqui que Jesus, o Senhor, o nosso Deus, esse Cristo, Salvador, Ele é o arquiteto, um bom arquiteto, Ele é o arquiteto bom. Falamos aqui também que esse projeto que Ele passou para se construir é um projeto perfeito, não tem erro. Esse projeto que Ele nos deu, que Ele nos confiou. Falamos aqui que esse material que nós temos para edificar essa casa é um material de primeira. Falamos aqui também que o tempo que é dado a quem quer construir é o suficiente. Não precisamos de mais e nem menos tempo. O tempo que Ele nos dá é o suficiente para nós construirmos. Falamos aqui que as forças contrárias chegam ao mesmo tempo, com a mesma intensidade contra a casa. Não é porque uma casa foi edificada sobre a areia e a outra sobre a rocha, é que a da areia vai vir com mais força e contra a rocha não, mas de uma forma mais fraca. Não, as duas recebem o mesmo impacto, com a mesma velocidade, com a mesma intensidade, com a mesma força. Então nós falamos sobre isso aqui. Agora, o que acontece? Uma das escolhas foi a errada. Porque tudo convergia da mesma maneira. Observe que nós lemos o texto que todo aquele que escuta estas palavras, o Senhor dizendo, estas minhas palavras. A palavra é dele. E se a palavra é dele, ela é boa, ela é perfeita. A diferença não está naquele que fala, não. Porque aquele que fala é perfeito. A palavra que ele transmite, que ele aplica, que ele dirige é perfeita. Então o problema não está na palavra. Aquele que escuta também, o problema não está naquele que escuta. O que se deve fazer não está no que se deve fazer. O problema não é esse. O problema está centrado aonde? Na escolha. E um deles fez a escolha errada. E nós não somos diferentes. Nós fazemos escolhas erradas. E concluí aqui sexta-feira passada dizendo, abra bem os teus ouvidos. Porque se você estiver só escutando e não estiver praticando, a casa vai cair. E não é só cair. O texto diz que grande é a sua queda. Então não é só cair, é uma coisa grande. Aqui, queridos, eu posso olhar e ver nas entrelinhas, naquilo que está implícito, que não tem como reconstruir, não tem como reaproveitar o material. Caiu, foi grande a queda, ruína, ponto final. Não tem como querer aproveitar o material e fazer uma reconstrução. Não, aqui está dizendo, é o fim. Uma permaneceu e a outra caiu. Por quê? Porque foi feito uma escolha errada. E o versículo que nós temos trabalhado, andado nesses dias é, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. O que nós estamos escutando? E o que nós estamos praticando sobre aquilo que nós escutamos? E digo, queridos, não é só nesse lugar. É onde a palavra de Deus ela é compartilhada, é pregada, é ensinada com responsabilidade. E é isso que nós precisamos ver. Aonde ela está pregando, sendo pregada, ensinada, compartilhada, está sendo com responsabilidade.
Porque se ela está sendo com responsabilidade apresentada ao meu e ao teu coração, da mesma maneira nós temos que recebê-la com responsabilidade. Porque nós iremos dar conta, nós iremos prestar conta daquilo que nós temos escutado, daquilo que nós temos ouvido. E não adianta só ouvir, o texto é muito claro, é necessário, é preciso, é imprescindível que se pratique. Então só escutar é maravilhoso. E o texto até diz, bem-aventurado aquele que escuta, aquele que ouve as palavras, está lá em Apocalipse. Então é feliz aquele que escuta. Mas de que adianta escutar e não praticar? O texto nos apresenta isso. Se estão escutando, é porque ou atenderam o convite, ou porque estão perto. Se estão escutando esta parábola, esse texto, Jesus falando, é porque estavam perto, ou foram convidados, ou estavam perto. E por conta disso, se está perto, se foi convidado, não é só ouvir, não é só escutar, é preciso praticar. Porque Jesus diz, as palavras, elas são minhas. E o texto sagrado, em outra parte, diz que passarão os céus e a terra. Jesus dizendo, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. E nós seremos julgados por quê, queridos? Por que nós seremos julgados? O Senhor diz, pela palavra que eu vos tenho dito. Então observe, não há ninguém inocente diante de Deus. Não, diante de Deus todos nós somos pecadores. Pecadores arrependidos, pecadores que se prostam diante do Senhor, reconhecem o seu senhorio sobre a sua vida. Mas nós somos pecadores. Nós fazemos escolhas erradas. Nós construímos muitas vezes, fazemos uma construção, e essa construção às vezes está sendo feita sobre areia. Nós às vezes não estamos nos atentando. Às vezes nós deixamos de ouvir o que é a palavra de Deus. E por isso às vezes nós passamos a olhar mais para a areia do que para a rocha. Mesmo sabendo que a rocha que é o nosso lugar seguro. Mesmo sabendo que é na rocha que nós temos que construir, edificar a nossa vida. Disse aqui que não é só, aqui o texto nos apresenta a palavra casa, 4 letrinhas. Mas diz muito mais do que isso. Muito mais. Falei aqui que Jesus, quando diz casa, ele não está falando de patrimônio. Ele não está falando de investimento. Ele não está falando de aquisição. Ele não está falando de algo que nós podemos nos alegrarmos por ter, não. Ele está falando de casa, está falando de família, está falando de ministério, está falando de tempo, está falando de recurso, está falando de entrega. São várias coisas que Jesus está tratando nesse assunto. Mas ele usa a palavra casa. Casa, disse aqui, que casa significa moradia. Então, queridos, observem, se a palavra é dele e ele colocarmos em prática, que é o dever meu e seu, o resultado também vem dele. Não tem como resultado vir diferente. Se eu edifico a minha casa sobre a rocha, o resultado vem, permanece. Se eu edifico a minha casa sobre a areia, o resultado vem, ela cai. Então, os dois resultados vêm dele. Por quê? Porque a palavra que ele transmite ao meu e ao teu coração é dele. E essa palavra é perfeita. E por que o resultado vem dele para um que vem de maneira positiva e o outro vem de maneira negativa? Simplesmente por conta da escolha. Da escolha que a pessoa fez, da escolha que muitas pessoas fazem. Escolhem edificar a sua casa, o seu ministério, a sua família, os seus recursos, a sua vida profissional. Escolhem edificar sobre areia. Porque a areia é mais fácil. Porque a areia é mais fácil de movimentar. Mas mesmo sendo mais fácil, é perigosa. Então observem a quem eu estou parando para ouvir. Quando eu paro para ouvir, a quem que eu estou orando? A quem eu estou ouvindo? Eu paro por quê? Por que eu estou parando? Será que isso que está vindo ao meu encontro é bom para mim? Será que aquilo que está sendo falado, ensinado, tratado, como diz aqui o texto, será que está sendo proveitoso para mim? Então observe, por que eu devo ouvir? A palavra de Jesus, mas por que eu devo ouvir? Porque ele é mestre. Ele é mestre por excelência. Então, se ele é o mestre, ele está dizendo, ele sabe o que faz.
Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Por que eu devo parar para ouvir? Porque Ele é Senhor. Simplesmente por isso, porque Ele é mestre e porque Ele é Senhor. Por que eu devo parar, irmão Moisés, para ouvir o que Jesus está falando comigo através desse compartilhar? Porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. A palavra é dEle. E se a palavra é dEle, queridos, Ele é mestre, Ele é Senhor, Ele é fiel. Ele usa pessoas para falar aquilo que Ele quer. Ele usa sonhos, Ele usa visões, Ele usa o que Ele quiser. Mas Ele usa pessoas para falar comigo, pessoas para falar com você. Quantas vezes já, queridos, eu já fui ministrado simplesmente porque alguém fez uma ligação, porque alguém compartilhou um versículo. E naquele momento é o que eu precisava. Era aquele tijolinho que estava faltando na edificação. E ele vai lá e coloca, Moisés, está aí o tijolinho, coloca. Não fique sem trabalhar. Não fique sem edificar, não fique sem construir. E quantas vezes o tijolinho vem, queridos, na minha e na tua mão, quantas vezes o tijolo vem na mão de muitos, que é um trecho da palavra de Deus. Permita-me fazer essa alusão, é um trecho. É um versículo, é um capítulo, é um trecho da palavra de Deus. E aquilo irá contribuir para a minha edificação, para que aquilo que eu estou edificando. Mas o que acontece por muitas vezes, quem está falando não é do meu agrado, quem manda a mensagem não é do meu agrado, quem compartilha comigo um texto não é a pessoa que eu gostaria que compartilhasse, e às vezes aquele compartilhar, ele não vem com uma doçura, com uma leveza, ele não vem com um sabor de mel, não, ele vem como uma marreta. Porque eu preciso daquilo naquela hora. A edificação naquele momento, eu estou precisando, não é de uma lixa que vai ser passada na parede, e sim de uma marreta que vem derrubando. Vem derrubar, eu espero uma lixa, espero um pincel, eu espero uma massa corrida, mas não. Aquele texto que o Senhor manda no meu coração é uma marreta, que vem derrubando aquilo que precisa ser derrubado. E às vezes eu não quero aceitar isso. Eu não quero receber dessa forma, porque eu me acho bom demais. Eu me acho bom porque eu prego, eu canto, eu oro, eu toco, eu jejuo, eu faço evangelismo, eu oferto, eu dizimo. Então eu sou muito bom. Por que Deus está me tratando desse jeito? Porque você está edificando de maneira errada. Se você está sobre a rocha, o teu fruto tem que ser de alguém que está sobre a rocha. Se você está sobre a rocha, a tua edificação, o teu pensamento, a tua palavra, os teus afazeres têm que ser como alguém que está sobre a rocha. Como é que eu posso dizer que estou sobre a rocha e as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas palavras são alguém que está construindo a sua vida sobre a areia? Não bate. Por isso que eu digo, queridos, aqui está, Ele é o mestre. Ele tem condições, incomparável condição de nos ensinar. E Ele nos ensina com palavras, com exemplos. E Ele não só ensina, como tenho falado, com conselhos. Ele ensina exortando. Ele ensina apertando. Como diz o texto, queridos, que nós sabemos, está nas vozes escritas. Como que Ele ama, Ele açoita, Ele corrige a quem Ele ama. E às vezes nós pensamos, ou muitos querem ser só tratados com amor. E quando você recebe uma repreensão, Ele não está te tratando com amor, mas muitos não pensam assim. Muitos não querem receber esse elemento que vai contribuir para a edificação. Não querem receber. E aí é uma coisa que pode estar envolvido a pessoa, quem está falando, ou aquilo que está sendo dito. Pode ser um, pode ser outro, ou pode ser os dois. Eu não preciso desse texto para a minha vida. Precisa sim, todos nós precisamos. Então, se eu não ouço, como eu vou praticar? Porque que está dizendo aqui para nós, todo aquele, pois, que escuta. Se eu não escuto, como é que eu vou colocar em prática? Se eu tampo os meus ouvidos, como é que eu vou colocar em prática? Isso me leva a pensar uma coisa. Se eu não estou escutando, então eu vou fazer do meu jeito.
Se eu não estou escutando aquilo que o Senhor está me falando, então vou fazer do meu jeito. E quando eu faço do meu jeito, eu corro o risco, e é certo que eu vou fazer da maneira errada. E fazendo da maneira errada, ele é fiel. O vento vai vir. Tá, o texto diz, e sopraram os ventos e correram os rios, e desceu a chuva, e combateram contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Por quê? Porque estava edificado sobre a areia. Ele nos dá os elementos para nós construirmos aquilo que glorifica o nome dele. Mas se nós não estamos escutando, como nós iremos praticar? Se eu não pratico, como eu posso estar sobre a rocha? Se eu não estou praticando, como é que eu posso estar sobre a rocha? Não ouço, não pratico, e se pratico, como é que eu posso dizer que estou sobre a rocha? Muitos não querem escutar aquilo que o Senhor está falando. Simplesmente porque se acham bons demais. Muitos não querem escutar aquilo que o Senhor está falando, porque entendem na sua compreensão que a situação toda dela já está resolvida. Observem que o Senhor não trata aqui de uma construção. O Senhor não trata de uma reforma. O Senhor aponta para uma casa. Isso quer dizer, está pronta. Está pronta. Já está sendo habitada. O material foi o mesmo. O projeto foi o mesmo. O lugar da construção, queridos, a falha não está no solo. Não está no solo. A falha não está na rocha. O problema não está na rocha ou está na areia. Não. Porque cada um dá aquilo que tem. Cada um vai responder de acordo com a sua utilização. Se a pessoa quer edificar sua casa sobre a areia, ela sabe que não vai ter aquela sustentabilidade necessária para quando vier as adversidades. Então o problema não é a areia, o problema não é a rocha, não. É a escolha que é feita. É o que cada um escolhe para edificar, fazer a sua construção. O texto aponta para algumas diferenças diretas. Observem, o texto aponta para algumas diferenças diretas. Os alicerces. O texto fala que são dois tipos. O texto fala de dois construtores. O texto ainda fala de duas avaliações que o Senhor faz. O homem prudente e o homem insensato. E o Senhor diz que um ele assemelha e o outro ele compara. O Senhor ainda fala para dois tipos de escolhas. Escolhas do praticar. Construir sobre a rocha e construir sobre a areia. Ainda fala dos dois resultados, aquele que permanece e aquele que cai. Ainda fala de dois praticar, da maneira que foi feita, da maneira que se ouviu e da maneira que se praticou. Um praticou da maneira que estava no projeto. E o outro quis ganhar tempo, talvez. O outro se sentiu muito confortável, porque sabia que podia construir. Então, se ele poderia construir, então está dizendo que ele tinha habilidade para fazer isso. Eu nunca construí uma casa, e talvez nunca vá construir uma casa com tijolos, com edificação, com ferros, com baldrames, com os alicerces, com as colunas, com as sapatas. Eu nunca construí, talvez eu nunca vá construir. Mas o texto aqui está nos mostrando que não está se falando só não está se falando de uma casa física. Porque como a irmã iria construir uma casa? A irmã pegar o carrinho, puxar areia, fazer tombar a massa com a bitoneira, seja lá de maneira for. Não é. O Senhor não está falando aqui de casa física. Não, Ele está falando de um projeto que Ele colocou na minha e na tua mão. Para nós edificarmos. Tanto é que quando chegamos lá no versículo 29, diz assim, porquanto ensinava com autoridade, não como os escribas. Isto é, nós vemos aqui dois tipos de pessoas que ensinam. São dois mestres, duas pessoas que podem ensinar. São aquilo que nós estamos falando aqui, aponta para algumas diferenças. Jesus ensinava com autoridade. E os escribas ensinavam com conhecimento. Jesus tinha conhecimento e tinha autoridade. Os escribas, eles ensinavam, eles copiavam, eles tinham aquilo na mente deles, memorizado, porque de tanto que escreveram, de tanto que leram.
Eles eram pessoas preparadas para ensinar. E talvez se eles pegassem esse texto que Jesus aqui colocou, como coloca nos meus olhos, nas minhas mãos para explicar, talvez eu esteja ensinando para os meus irmãos e compartilhando como escriba. Porque talvez eu só sei sobre o texto. Mas pode ser também que eu esteja compartilhando com os meus irmãos com autoridade. E eu louvo a Deus por isso. Se isso estiver chegando ao teu coração e vindo com a autoridade que Deus coloca nos meus lábios para falar. Porque se eu estiver falando como escriba, nada irá acontecer na tua vida espiritual, na tua construção, na edificação que você está tanto precisando. Parece que você começou a construir, parece que estacionou. Parece que as coisas não estão avançando. Mas o Senhor está falando de casa, está pronto. Mas parece que eu e você, talvez, possamos estar, Senhor, não está avançando. Não está andando. Eu não estou vendo o resultado, eu não estou vendo mudança. Eu não estou vendo aquilo que eu gostaria de ver. Me mostra, Senhor, o que eu estou precisando. E Ele vai mostrar. E talvez esteja mostrando através desse compartilhar. O que está faltando para mim e para você? Continuarmos. Colocar aquele tijolinho a mais. Para alguns talvez já esteja na fase do acabamento. Talvez para outros esteja iniciando essa construção. E esse compartilhar serve tanto para quem está iniciando e para aqueles que já estão quase concluindo a sua missão. Porque esta é a palavra dele. Hebreus 4 diz, Jesus dizendo, o escritor aos Hebreus dizendo, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é viva, porque é dele. Ela é eficaz, porque quando ele fala e nós a ouvimos e praticamos, acontece. Então não tem como ela não ser eficaz. Ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Por quê? Ela vai em lugares que eu e você não conseguimos ir, que a ciência não consegue, que por mais que seja a inteligência artificial aprimorada, ela não vai até onde essa espada vai, entre as juntas e medulas. Ela vai lá porque ela é a palavra de Deus. E se ela vai até juntas e medulas, ainda diz o texto sagrado que ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então é essa palavra que diz para mim e para você que nós precisamos continuar edificando. Ouvindo o que Ele está falando conosco, ouvindo Ele pela sua palavra e colocando em prática. Queridos, quantas pessoas têm dificuldade, mas dificuldade muito grande em se arrepender. E quantas pessoas nessa dificuldade de se arrepende, mas quanta dificuldade tem de pedir perdão. Então está ouvindo, mas não está praticando. Ouve a respeito do perdão, aquilo entra e inunda o coração da pessoa, ela chora, ela entende, ela se posiciona, vou levantar e me vou pedir perdão. Mas na hora de executar isso que está tão ardente em seu coração, ela recua. Aquela construção vai ficar estacionada, parada ali. Porque ouviu, mas não está praticando. Queridos, e se vier a chuva? E se correrem os rios, nesta construção, nisso que nós estamos vivendo, praticando, e estiver sobre a areia, vai ser grande a ruína. É como se fosse aquela parede que está quase lá no limite do que está proposto para a construção, e vem um vento e derruba. Perdeu tudo. Então, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Em Apocalipse nós lemos o que significa essa palavra, guarda o que tens, para que ninguém roube, tome a tua coroa. Então é a palavra de Deus que vai me guiar enquanto eu estiver aqui. Mas não é só guiar porque eu estou ouvindo, é guiar porque eu estou ouvindo e colocando em prática. E praticar, queridos, certas coisas é bem difícil. É muito difícil
a pessoa ter que pedir perdão, ter que se humilhar. É difícil. Tem pessoas que recuam, procuram outros meios, outros caminhos, pensam que vou tratar com Deus, isso aqui vai ficar para trás, porque ele já morreu na cruz, Jesus já morreu, já pagou todos os meus pecados. E é verdade. Mas e a construção? Acredita tanto no sacrifício de Cristo, e nós temos que acreditar. Mas na hora de praticar sobre essa crença no sacrifício, eu falho como construtor. Eu falho como edificador. Eu falho como aquele que só está ouvindo. Então o que eu espero do Senhor? Se eu não pratico, como posso estar sobre a rocha? Se eu só estou ouvindo. Eu sou o construtor. Eis-me aqui. Mas na hora de praticar o eis-me aqui. O pastor Isaías falou aqui que nós estamos cantando, mas nós estamos vivendo o que nós estamos cantando. Eu já vou para uma outra parte, então a gente tem que parar de cantar. E como é que nós vamos fazer louvar ao Senhor sem estarmos cantando, sem estarmos louvando? Não é mais fácil nós pensarmos ao contrário, eu vou continuar cantando esse hino e vou me esforçar para colocar em prática. Porque o Senhor conhece o nosso coração. Para o João Batista foi uma missão dada por Deus para ele. Ou nós queremos ser o João Batista? Então nós temos que sair de Osasco. Nós temos que sair de São Paulo, nós temos que ir para o deserto. Aquela comida de final de semana, de domingo, a gente tem que trocar por mel e gafanhoto. A roupa confortável que a gente usa, aquece o nosso corpo, nos deixa bem apresentado, nós temos que trocar. Nós temos que vestir couro. Colocar cinto e vamos lá. Mas ficar lá no deserto. É isso que Deus quer para nós? A missão dada foi para o João Batista. Qual é a nossa missão? É escutar o que ele está falando e colocar em prática. Até que ele venha. Até que ele venha. E se nós lermos o texto, vai estar lá. Lá no Evangelho de Mateus mesmo. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou de quase todos, ele vai esfriar. Isso está dizendo muitos que estão na rocha hoje. O amor vai esfriar. E vai trocar a rocha pela areia. E muitos dos que estão na areia vão ver isso e vai trocar a areia pela rocha. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está difícil? Está, né? Está difícil esse momento que está atravessando, né? Está complicado. Parece que Deus não está ouvindo a oração. Mas você está no melhor lugar que poderia. Firmado na rocha. É na rocha que você vai encontrar a resposta. É na rocha que você vai encontrar todo o perfeito material para você continuar construindo. Não adianta. Não adianta pensar que vai ser em outro lugar, porque não vai ser. O ouvir a palavra de Deus, o escutar essas palavras que é dele e praticar, o Senhor diz, olha, você é um homem, eu estou te assemelhando a um homem prudente, a uma mulher prudente, que sabe o que está fazendo com o que ouve. Tem pessoas que não sabem. Tem pessoas, queridos, que a palavra que ela ouve da parte de Deus mais incomoda do que contribui. Porque está mexendo numa área que a gente não fica confortável. Está mexendo numa parte da construção que a gente, para mim, talvez, eu esteja dizendo, Senhor, mas está tão bonito, está tão bom. Muda. Muda. Não é recomeçar, é mudar. Mudar de lugar. Não é recomeçar, porque se está na areia, vai recomeçar na areia, não vai adiantar nada. Então tem que mudar de lugar, tem que mudar de atitude, tem que tomar de posicionamento, tem que mudar de postura, tem que mudar. Quantos de nós, queridos, quantas pessoas, e não são poucas, são muitas, que ao invés de cantar um hino de louvor a Deus, estão murmurando. Que ao invés de edificar a casa sobre a rocha, aquele momento difícil, o Senhor entra com a providência.
Se o Senhor não quiser resolver essa situação, se não for do teu agrado resolver essa situação, mas que o Senhor pelo menos fortaleça a minha estrutura, para que eu possa suportar. Porque a minha estrutura ela é frágil, o Senhor sabe que, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor sabe que ela é pó. E se esse vento está batendo, se essa chuva está caindo, se esse rio está correndo na minha direção para combater contra mim, Senhor, eu estou na rocha, então me fortaleça. Me fortaleça, Senhor, porque eu estou precisando, Senhor. Senhor, eu estou me vendo como alguém que está sobre a areia. E eu sei que eu não estou, então o Senhor me faz ver que eu estou com os meus 2 pés sobre a rocha. E essa rocha não tem limo, ela não escorrega. Ela dá aderência o suficiente para quando vier as forças contrárias, eu e você possamos suportar. Mas o que nós estamos fazendo? Com o que nós estamos ouvindo, com o que nós estamos escutando? Então, esses 2 tipos, essas diferenças, escolhas do praticar, o resultado de permanecer e cair o praticar, os que ensinam. Um ensina com autoridade, outro ensina com conhecimento. O texto mostra para nós de forma muito clara, e aconteceu, versículo 28, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, o qual nós lemos, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensinamento. Porque casa naqueles dias, querido, já falei aqui, casa naqueles dias significava morada, lugar de refúgio, lugar de descanso, lugar de abrigo. Quantas pessoas no dia de hoje não têm prazer de voltar para o seu lar? Eu não vejo a hora, quando estou no serviço, eu não vejo a hora de terminar o meu expediente para mim voltar para casa, para mim voltar para o meu lar, para ver minha esposa, meus filhos, para poder ter aquele alimento que possa contribuir para o meu corpo físico. Aquele sofá, cama, poltrona, não sei, aquele X lá que fica lá para descansar esse corpo. Voltar para o lar deveria ser para muitos algo maravilhoso, mas não está sendo. Agora o texto diz que muitos se admiraram da doutrina, do ensinamento de Jesus. Falando a respeito de segurança, a casa fala a respeito de segurança. Eu estou com a minha filha lá em Porto Alegre, 22 anos ela tem. Mas pelo fato dela não estar dentro de casa, da minha casa, onde eu estou, eu penso que ela está desprotegida. Mas o Senhor está com ela lá. E eu preciso descansar nessa rocha. E aconteça o que acontecer, eu falo sempre para os meus filhos isso desde pequeninos. E fui repreendido algumas vezes por isso. Eu falo, um dia eu não vou estar mais aqui. Eu precisei ensiná-los para que quando aconteça o momento em que me faltar o fôlego de vida, eles não responsabilizem a Deus. Eles possam sentir prazer quando eu partir dessa terra. Que eles possam dizer, os meus filhos, a minha esposa possam dizer, foi descansar no Senhor, descansou no Senhor. Por quê, queridos? Porque eles sabem o quanto nós fazemos para construir, para edificar tudo que nós fazemos sobre a rocha. E eu não me preocupo se o meu irmão, se a minha irmã não está vendo isso. Porque eu sei que o meu Senhor está vendo. Eu sei que Ele está vendo. E isso, queridos, é o que conta. Porque falamos aqui, porque há de chegar um dia que eu estarei de um lado da mesa e ele do outro. O que adianta eu ser um bom amigo, irmão, pai, filho, esposo, profissional, ser exímio em tudo, mas chegar diante dele naquele dia, de um lado da mesa, e ser reprovado? Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Ele, e não para os homens. Isso é também construir a casa sobre a rocha, porque eu sei para quem eu vou prestar contas. Então, não seria correto, queridos, eu comparar um resultado das forças contrárias, se a casa não tivesse a mesma solidez na sua construção. Imagine, eu pego uma casa feita de tijolo de barro e a outra com concreto armado, qual que vai suportar mais? A do concreto armado. Então as duas casas, elas foram construídas com o mesmo material.
Porque seria correto da parte de Deus, seria justo da parte de Deus mandar um vento de não sei quanto de velocidade por hora lá sobre uma casa e de repente sobre a outra que ele gosta. Essa é uma palavra minha, tá? Que ele gosta um pouquinho mais, essa aqui eu vou pôr um pouquinho mais, menos força. Aquele lá eu não gosto, eu vou pôr mais força. Deus não é isso não. Deus não faz isso, ele é justo. O vento que vai para alguém que está sobre a rocha é com a mesma intensidade para aquele que está sobre a areia. Deus não tem os seus preferidos. Não tem. Agora, se eu olhar, ele se agrada mais daquele que busca intimidade com ele. Daquele que quer construir a sua casa sobre a rocha, independente da situação, do momento que esteja atravessando. E se nós fôssemos olhar, queridos, quantos testemunhos eu tenho de pessoas que estão aqui hoje. Que veio, a chuva caiu, o rio correu, o vento chegou assoprando com muita força, e a pessoa está aqui. Está glorificando a Deus. Está pedindo ao Senhor força. Está pedindo ao Senhor cura, está pedindo ao Senhor um milagre, está pedindo ao Senhor uma restauração, a libertação. Pessoas que estão aqui estão pedindo. Porque sabem que com todas as adversidades, com todas as forças contrárias, o melhor lugar que tem para se estar é na rocha. É na rocha. Observe no dia do dilúvio. Quem estava mais seguro é quem estava dentro da arca. Mas será que a arca estava confortável? Com aquele monte de animais, fazendo ali as suas necessidades, palha misturada com fezes, urina. Será que o cheiro era agradável? Será que a posição ali era agradável? Será que os cuidados ali, durante todo o tempo que ficaram ali dentro, tudo foi muito bem higienizado? Será que foi assim? Pela quantidade de pessoas que se tinha, pela grandeza que era a arca, mas a quantidade de diversidade de animais que estavam ali dentro. Mas com tudo isso, era o lugar mais seguro, aleluia, que tinha para se estar. E o lugar mais seguro para nós estarmos, através deste compartilhar, desse andar com Cristo aqui, é na rocha. Pode vir chuva, pode vir vento, soprar os ventos, correrem os rios. O melhor lugar que tem para se estar é na rocha. Então, queridos, de que adianta eu ficar pensando, eu estou tendo mais provação do que o outro. Eu estou tendo mais luta do que o outro. As coisas estão sendo mais difíceis para mim do que o outro. Vai depender de onde você está. Vai depender de onde você está firmado. Aonde você tem colocado os teus pés. Vai depender muito disso. Eu costumo dizer que se as coisas estiverem calmas, se as coisas estiverem tranquilas, se não está correndo nenhuma adversidade, não está vindo nenhum vento forte, o rio não está correndo, a chuva não está descendo, toma cuidado. Toma cuidado que não está bom não. Porque se isso estiver acontecendo, queridos, é só olhar para o texto. Que eu amo muito, João 16:33. Que no mundo nós teremos aflições. A promessa, o dito é esse, vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Essa escolha nós podemos fazer. E ele diz, porque eu venci. Eu sou a rocha. Sou eu que firmo os teus pés, se você permitir que eu os firme. Porque é Ele quem está nos dando a sua palavra para nós ouvirmos e praticarmos. Então, a casa, em seu resultado final, foram os mesmos. Casa estava pronta, o revestimento, o acabamento, e começa a soprar os ventos. Será que a etapa da nossa vida, nessa trajetória que nós estamos indo rumo ao céu, será que essa etapa do dia de hoje, nós concluímos ela firmados na rocha? Ou nós construímos esse dia, finalizamos este dia, essa etapa da nossa jornada, foi na areia? Cada um sabe aonde concluiu a sua etapa desse dia. E mais um pouquinho que ainda temos, se o Senhor assim permitir. Como iremos finalizar o nosso dia? Areia ou rocha?
Amanhã, quando despertarmos, que formos despertados um sábado, um final de semana, como nós iremos iniciar o nosso dia? Já reclamando? Estou cansado? Esse barulho? Queria dormir mais um pouco? Tenho que levantar? Tenho responsabilidade? Como é que vai ser? Ou será obrigado, Senhor? Porque diante de tudo que eu tenho que fazer, eu sou grato a Ti. Como é que vai ser o nosso amanhecer? Areia ou rocha? Cada um de nós é que escolhemos. O resultado daquelas casas estavam prontas, o resultado foi o mesmo. Já estavam prontas. Eram casas, não eram construção. Eram casas que estavam prontas, estavam edificadas. E mais uma vez aqui eu falo, o problema não era o solo. Não era o alicerce. Não é onde a casa foi construída. O problema não foi esse, o problema foi a escolha feita. E o Senhor coloca para mim e para você 2 portas, 2 caminhos, 2 respostas. O Senhor toma os céus e a terra como testemunha, que Ele propõe para mim e a você bênção e não maldição. Ele propõe, olha, eu estou colocando diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Sou eu que escolho. Sou eu que me direciono à rocha. Sou eu que vou até a rocha. Sou eu que falo, Senhor, me tira desse lamaçal aqui. Chega, não quero mais. Eu não quero mais essa posição de estar firmando meus pés sobre a areia, porque foi isso que o Senhor me fez descer ao coração. Cuidado para não estar com os teus pés sobre a areia. Cuidado. E nós precisamos pensar sobre isso. Refletirmos sobre isso. Cada casa suportou, permita que isso desça ao teu precioso coração. Cada casa suportou aonde até poderia suportar, pelo que o seu construtor ofereceu quando construiu. Cada casa, cada um de nós, iremos suportar o quanto nós poderemos, de acordo com aquilo que nós construímos. Se eu oro pouco, se eu leio pouco, se eu escuto pouco, se eu louvo pouco, se eu adoro pouco, se eu me comprometo pouco, qual vai ser o resultado? Muito? Não. Vai cair. Por quê? O que eu ofereci durante esse tempo que eu estou tendo a oportunidade de construir? O que eu estou oferecendo? O cântico que o pastor Isaías falou aqui, o João Batista falou, é dele, é ele, é por ele que eu estou gastando a minha vida. Ele ofereceu muito, ele ofereceu tudo, ele diz, perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. E o quanto eu, Moisés, estou falando eu, Moisés, o quanto eu estou me entregando, o quanto eu estou me envolvendo nesta construção, é o que eu vou suportar. Se eu faço tudo no pouco, eu vou suportar pouco. Ah, mas ainda bem que eu estou na média. Esquece. A média não serve. Tem que ser tudo. Aleluia. Não é chegar e vou orar 24 horas por dia ininterruptamente, não vou comer, não vou beber, não vou fazer minhas necessidades, não vou dar atenção para minha esposa, para meus filhos, para a minha vida profissional, vou ficar só orando agora. Não é isso que Deus está falando. Não é isso. Esse compromisso que Deus falou lá no passado com Abraão, foi com ele. Abraão, me dá teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deus queria o Isaac. Quando Deus pediu para Abraão, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Deus estava querendo Isaac? Não, Deus estava querendo Abraão. Era o Abraão que ele estava falando. O meu compromisso é com você, Abraão. É você que está construindo a tua vida. Então, quanto mais você se entregar, quanto mais você se dedicar, mais você vai poder suportar. E observem, queridos, as casas, eu tenho isso para mim aqui, eu fico assistindo isso, as casas eram iguaizinhas. Assim como eu e você somos cristãos iguaizinhos. Estamos na igreja, estamos cultuando, oramos, cantamos, mas o Senhor sabe, é Ele quem sabe, como está sendo a nossa vida nesse construir.
E pode ser que pessoas que estão aqui hoje ouvindo isso, naquele dia não vão suportar e vão cair. E outros que porventura a gente pense que são fracos, são limitados, são tímidos, são acanhados, não oram, não se expressam, não pregam, não cantam, ficam sempre quietinhos no seu canto ali. Talvez sejam esses que o Senhor está falando: olha a construção do meu filho, olha a construção da minha filha. Como está sendo edificada na rocha, como está sendo firme, como está sendo constante. Então, cada casa suportou até onde poderia, pelo que o seu construtor ofereceu quando construía. Não tem mais e não tem menos. Se eu ofereço pouco, o resultado, quando vir o feno, eu não vou suportar. Vai ter queda, vai ter ruínas. As duas aparências aparentavam bem, casas lindas, prontas, formadas, mas e o alicerce? E o alicerce? Observe que o que fez a casa cair foi aonde ela foi edificada. Foi no alicerce. Ela não caiu porque a parede foi mal construída. Ela não caiu porque as paredes estavam fora do prumo. Não estavam no esquadro. Não tinha suas colunas de um espaçamento devido diante da grandeza linear que tinha, não. Ou pela altura, não. Caiu por conta do alicerce. Caiu por conta do alicerce, porque o seu construtor escolheu construir sobre a areia. E a areia, ela se movimenta. A areia é algo instável. A rocha é firme. A rocha, que é Cristo, ela é inabalável. Ela permanece. É por isso que o Senhor nos convida a sermos uma extensão dessa rocha. Sermos uma extensão para suportarmos aquilo que tiver que vir, até que Ele nos chame para a sua eterna glória. Que Ele nos ajude. Queridos, duas classes, e aqui terminam. Duas classes que nós temos falado aqui, de pessoas que servem a Deus. Eu não tenho um aferidor para saber quem está construindo sobre a rocha ou sobre a areia. Cada um de nós sabemos aonde nós estamos firmando essa construção. E não pode ser só de palavras, não. Tem que ser de atitudes. Tem que ser na prática, partindo do alicerce escolhido. Não adianta construir algo lindo e maravilhoso se o alicerce for areia, se o fundamento não for Cristo. Nós temos que pensar nisso. Pessoas que caracterizam o dono das palavras. Tem pessoas que estão personalizando, caracterizando Cristo, o Senhor, como alguém. Partindo do quê? Partindo do seu entendimento, partindo da sua compreensão, partindo daquilo que ele acha, não de quem Cristo é. Não de quem Cristo é. Ele é a rocha, ponto. Não tem como trocar isso. Mas tem pessoas que falam, essa rocha aqui ela pode ser movimentada. Ele não. Ele está no mesmo lugar lá, aguardando eu e você nos encontrarmos com Ele. E não é a aparência do que constrói, mas sim aonde se constrói. A aparência não conta nada para Ele. O louvor cantado lindo, não conta. Um instrumento bem tocado, não conta. Isto por quê? Porque o que conta para Ele é aonde está firmado. O que conta é isso. Por isso que eu falo aqui para os meus irmãos, e glória a Deus, que antes daquilo que nós fizermos para Ele, Ele nos quer primeiro. Você vai ofertar, antes da tua oferta, Ele quer você. Você vai louvar, antes do teu louvor, Ele quer você. Você vai ler a sua palavra, a palavra dEle, antes da leitura, Ele quer você. Você vai evangelizar, antes de você pensar em evangelizar, Ele quer você. Antes de você sair do seu lar para vir até aqui, passar 1h30 aqui sentado ou de pé, Ele quer você. Isso é, Ele quer você sobre a rocha. E que Deus nos ajude a compreendermos, durante esse tempo que nós andamos aqui, que a diferença, o problema não está na palavra. Não está. O problema não está na maneira que ele ensina. O problema não está na maneira do escutar. O problema não está na casa, não está nas forças contrárias, não está no alicerce.
Aparentemente parece que o problema está no alicerce, mas não está no alicerce. Não está no resultado final da construção, porque foi terminado. Não está no tempo que Ele não deu para construir, Ele nos deu para construir. Também não está aí. O problema não está no construtor. Não está. O problema está na escolha que o construtor fez. Observem que tantas coisas que poderiam ser o problema, não são. Mas sim na escolha que é feita para se fazer alguma coisa. Está se fazendo com contenda? Está se fazendo com mágoa? Está se fazendo com murmúrio? Está se fazendo por inveja? Está se fazendo por cobiça? Está fazendo por quê? Mas eu faço. Mas qual que é o fundamento? Qual é a escolha que nós estamos fazendo para fazermos alguma coisa para Ele? É isso que conta para Ele. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que essa palavra ela possa ficar aí a cada um de nós da maneira que o Senhor quer que nós tenhamos a recebido no nosso coração. Eu louvo a Deus pela vida do André e da Priscila que estão conosco nessa noite. Muito obrigado por terem vindo. Espero que Deus tenha falado aos vossos corações e tenha tratado daquilo que precisava ter sido tratado. Em nome de Jesus. Queridos, amanhã não. No dia 2, nós temos o nosso evangelismo aqui na estação de Comandante Sampaio. Aqui na estação, dia 2, às 16 horas. A irmã Luzinete tem melhor as informações, porque ela que é a responsável pelo evangelismo. Então, ela que está organizando. Eu já pedi no domingo que os irmãos orem em favor desse evangelismo, para que o Senhor faça aquilo que tiver que fazer através das nossas vidas, ou através da vida das pessoas que estiverem lá. Esse evangelismo, queridos, ele precisa estar firmado aonde? Na rocha. Aquilo que nós vamos fazer é para Ele. Então nós temos que estar lá como testemunhas de Jesus. Então nós precisamos orar, nós precisamos consagrar nossa vida, nós precisamos falar, Senhor, eu estou indo, mas eu sei que não estou indo sozinho. Amém? Então nós temos assim o evangelismo dia 2, sem ser sábado da manhã, o próximo às 14 horas. Irmã, 16 horas, 4 horas da tarde. Irmã Luzinete, vai se encontrar na estação mesmo? Iremos nos encontrar? Vamos nos encontrar aqui. Os irmãos que quiserem ir para a estação, que ficar mais fácil e tudo mais, se localizar. Nós iremos estar aqui na frente da igreja e depois às 16 horas. Irmãos, não é 16h01, não é 15h39, é 16 horas lá. Nós precisamos ter esse compromisso, porque é para Ele que nós estamos fazendo. Amém? A Lúcia pediu para falar alguma coisa, querida. Vamos orar primeiro e depois ela tem a oportunidade de falar algo aqui. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar em pé e pedir ao Senhor algo que você esteja necessitado e que esse teu pedido possa estar firmado na rocha e agradecer a Ele também como estando firmado na rocha.